Olá pessoal, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou gravar uma live, eu acabei de fazer a live Café com Deus, porém tive problemas técnicos. Mas hoje eu gostaria de fazer uma live sobre uma compreensão que eu tive ontem. É algo muito profundo que antes eu não havia refletido sobre isso. E depois que eu refleti, eu compreendi. Falei, nossa. O que é a live? A live eu quero falar sobre a questão do egoísmo. Vocês entendem o que significa ser egoísta? Egoísta. Quando a gente fala de ego, a gente está falando no ego, no nosso eu. Nosso pequeno eu. E esse pequeno eu, ele é esse corpo aqui, ó. Essa mentalidade, essa mente, essa personalidade, esse conjunto de características que forma a Adriana. Então, são o quê? São conjuntos que foram sendo construídos ao longo da vida, desde ali do momento da gestação, quando eu estava no útero da mamãe, depois a criação no ambiente com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, crescendo e vendo como eles se tornam, como eles são, quais são os princípios, as motivações deles. Então, eu cresci com um filtro para aquele ambiente no qual eu estava inserida, observando as motivações de cada pessoa, como ela se comporta. Depois fui para a escola, na escola também comecei a observar o comportamento daquelas pessoas, e isso tudo foi formando e moldando essa personalidade, esse caráter. Depois me tornei adolescente, depois comecei a trabalhar e comecei a observar o mundo ao meu redor e as pessoas. E tudo isso que eu observei com o meu filtro de observador, eu observei uma coisa. Que aqui, nesse ambiente que eu cresci, estou inserida ou estou desinserindo, o filtro que temos é sempre voltado para o eu, jamais para o outro. Entende? Agora nem tanto, porque agora eu estudo, faço filosofia e na Nova Acrópole a gente trabalha muito com voluntário. Somos voluntários lá. Então eu já estou em um ambiente onde eu deixo de fazer as coisas por mim, mas faço para os outros. Não faço porque é uma obrigação, mas porque eu gosto de servir. E observando isso, eu compreendi uma coisa. Quando a fonte nos criou, ele nos criou no mesmo instante, criou tudo e todas as coisas no mesmo instante. E todas as coisas levam um tempo para se formar de acordo com a lei do tempo que existe em cada lugar, por exemplo, em cada galáxia, em cada universo. Cada universo ele é regido pela sua lei. São leis mesmo, sabe? Leis herméticas. Leis, que são o que são, não podem ser alteradas. Então, aquele universo, aquela galáxia, aquele sistema solar, ele vai ser regido por aquela lei. Ele não tem o que lutar contra isso. É algo que já é. E então, eu observei uma coisa. Nessa lei do tempo, o espírito, ele procura se experimentar nesses ambientes que ele mesmo criou para se conhecer, para se experimentar. Então, aqui no planeta Terra, a lei que vivemos aqui é a lei da ação, da reação, do dar e receber, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da verdade. Então, e tem a lei da gravidade, tem a lei da
da física quântica, né, que é semelhantes atraem semelhante, tudo é vibração, etc, etc, etc. O espírito, ele criou esse corpo, essa matéria, e aí existem vários questionamentos que falam disso. Como que os humanos se desenvolveram, se foram mesmo pelos hominídeos, ou se eles sofreram mutação genética. Então, assim, existem várias especulações nesse aspecto. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse indivíduo, esse ser humano que está aqui inserido no planeta Terra, esse veículo, ele foi desenvolvido para que o ser que existe dentro dele possa se experimentar através desse corpo. Então, nós falamos que o caminho do herói, a jornada do herói de volta para casa, o filho pródigo retornando à casa, é o quê? Se tornar ser humano. Qual é a minha missão, Adriana? Ser um ser humano. Ser, ó, ser já é. Ser eu já sou. Humano. Então, eu tenho que desenvolver a humanidade nesse veículo, nesse ser que habita. Na verdade, o ser transformar esse humano em ser humano. Bom dia, Pablo. Bom dia. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver esse ser humano, esse humano nesse ser. Então, eu fui refletir sobre isso. Pablo, eu estou falando sobre egoísmo. Então, o que eu fui refletir sobre isso? Que se o meu corpo, eu sou um humano, e eu estou aqui para desenvolver o ser nesse humano, por que eu não estou fazendo isso? Porque eu não estou desenvolvendo o humano que existe em mim através desse ser. Quer dizer, o ser humano utilizando a inteligência do ser. Porque eu estou no egoísmo. Até então eu não compreendi que o propósito da vida é servir. Não é me servir, mas servir ao todo. Porque quando eu paro de servir só as minhas vontades e começo a olhar para fora e ver que a minha vontade também é a vontade de muitos, então eu começo a doar aquilo que eu tenho de melhor em mim, eu vou ajustar o foco da câmera e vou focar naquilo que há de melhor em mim, para poder contribuir com o todo. Por exemplo, vamos supor que eu seja excelente comunicadora, adoro me comunicar, explicar, falar, gosto de falar sobre assuntos de alma, que são bem profundos, que vão lá na alma da alma. Gosto de compreender as leis do universo, sintetizar os aprendizados da vida, adoro observar a natureza e as pessoas e olhar os seus comportamentos, suas motivações. Então, por que não eu contribuir com isso? Olha, por exemplo, eu levo para uma escola ou para uma instituição ou para um grupo de amigos uma reflexão, um pensamento que eu tive sobre uma observação. E aí aquela pessoa fala, nossa, que interessante, eu não havia pensado dessa forma. Porque uma observação, um ponto de vista, ele pode ter vários pontos de vista. Então, cada pessoa ela vai ter um ponto de vista diferente sobre aquele ser que está sendo observado. Mas, se formos observar como um todo, aquele ponto de vista, ele pode mudar em alguns aspectos, para a mente de cada um. Mas, a essência está levando para o mesmo sentido. Então, observe que um objeto observado, ele pode ter vários pontos de vista, mas esses pontos de vista distintos levam para o mesmo objetivo. Entende? Que sempre o final vai ser igual, mas com observações distintas. Então, o que eu observei? Que, na verdade, fomos criados para sermos o todo e não separado. Fomos criados para ser diferentes
porém, no todo. Cada expressão tem a sua individualização, mas essa individualização, ela sozinha, é igual aquela música da Andorinha. A Andorinha sozinha não faz verão, não faz mesmo. Porque a Andorinha, ela precisa de ter ali a companhia dos demais. Porque como que ela vai fazer verão sozinha? Não faz. Ela precisa de apoio, ela precisa de outros pontos de vistas diferentes, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Então eu observei, poxa vida, eu tô sendo tão egoísta, fazendo somente aquilo que eu quero, que eu gosto. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Qual é a minha motivação? Refletindo. E aí eu compreendi, eu falei, poxa vida, por que não ajudar o todo através disso? Por que não pegar esse conhecimento, pegar isso que eu tenho de melhor em mim, não observar só o que eu tenho de ruim, mas pegar o que eu tenho de melhor e pegar esse melhor que eu tenho e compartilhar ele com outros, sabe? Servir de alguma forma, servir para o todo, para as outras pessoas que precisam de uma motivação, ou precisam de uma reflexão, ou precisam serem mais livres. Porque quanto mais pessoas nós juntarmos que têm mentes livres e que essas mentes livres têm pensamentos distintos, mas com o mesmo objetivo, que é desenvolver a humanidade, crescer e se tornar cada vez melhor seres humanos, por que não? Então, quando eu paro de pensar só no que eu posso ganhar, mas sim no que eu posso dar. Porque eu estava observando as motivações, muitas das vezes a gente é motivado sempre com uma segunda intenção. A primeira intenção não necessariamente é a primeira, mas a primeira intenção vai ser a segunda. Podem observar, comecem a ajustar o filtro da observação. Quando, por exemplo, eu vou ajudar fulano a vender esse produto, suponho. Qual é a motivação real que está te incentivando a ajudar o fulano a vender o produto? Ganho pessoal? Dinheiro? Ou você de fato quer mostrar o benefício que aquele produto tem para outra pessoa? Porque o produto é bom. Porque aquela pessoa que comprou o produto de fato, ela vai ser beneficiada com aquilo. Vai mudar a vida dela em algum aspecto. Ou será que você está vendendo somente para o dinheiro e não para o benefício daquele outro? Entende? Então, na verdade, se formos observar, a primeira intenção sempre vai ser a segunda. Porque quando estamos com o nosso filtro ajustado somente para a nossa necessidade, nem observamos isso. Nem observamos que estamos agindo com segunda intenção. Então, quando eu compreendi que, poxa vida, se eu fui criada e desenvolvida para poder servir ao espírito, para me tornar um humano, desenvolver a humanidade que existe em mim, porque qual que é o intuito nosso aqui na Terra? Desenvolver a humanidade. Sermos humanos, acolher outros, participar da vida, ajudar a vida a fluir, mas em unidade, não em separatividade. Sabemos que, claro, sempre iremos pensar diferente. É normal isso, porque somos criadas em lugares diferentes. Mas sempre existem pontos em comum. Sempre tem alguma coisa que liga um no outro. Por que não pegarmos o que é bom disso, nos unirmos? Automaticamente aquilo que não é bom vai sendo trabalhado, lapidado. Então vamos sempre buscar observar se o que eu estou fazendo para o outro é de fato com a intenção genuína em servir para um bem maior ou para me favorecer. Porque se eu estiver me favorecendo, então eu estou no ego. Sempre que eu me colocar em primeiro lugar, me favorecendo, eu estou no ego. Mas, Adriana, a gente não fala que
É importante cuidar da gente primeiro e depois do outro? Sim, mas tem que ter o quê? Discernimento. Eu vou dar um exemplo de 2 aspectos, que fica mais fácil de exemplificar. Eu tenho um grupo de estudos, onde nesse grupo de estudos estamos ali todos para se desenvolvermos. Então, cada ideia que vir vai colaborar com o desenvolvimento desse grupo. Mas, quando eu entro no grupo e estou no grupo somente para me beneficiar e não pensando como um todo para colaborar com o crescimento desse grupo, eu estou no ego. Mas pode ser que esse grupo, eles não querem de fato o crescimento, eles querem, por exemplo, só se beneficiar de você. Suponho que você seja ali o mais inteligente, o que tem mais energia de fazer as coisas, fazer acontecer. E esse grupo vê que existe um grande potencial em você, e sem você no grupo, o grupo não existiria, mas eles precisam de você. E então, o que acontece? Muitas das vezes eles podem começar a abusar da sua boa vontade, da sua ingenuidade, se for ingênuo, para poder crescer em cima de você. Aí sim, você tem que se posicionar. Aí sim eu tenho que me posicionar, falar, olha, não é assim. Aí eu vou usar o não, porque eu estou sendo usada e manipulada. Porque o grupo tem que trabalhar em harmonia, onde todos visam o mesmo objetivo, não folgar em cima do outro. Aí, aonde eu tenho que dizer não. Opa, não aceito isso. Ou é tudo, trabalharemos em conjunto. Agora, se for para eu fazer tudo sozinho, vocês ganharem, aí não. Então, é esse discernimento que temos que desenvolver. E aí, como que a gente desenvolve isso, Adriana? Pensando. A gente tem que pensar. Quem pensa, enriquece. Aquele livro é pura verdade. Quem pensa, enriquece. Porque quando pensamos, de fato, usamos a mente para pensar mesmo e não ficar viajando na maionese, compreendemos como é que as coisas funcionam. Observamos, analisamos, racionalidade. Fala, opa, assim, tadará. Eu estou pensando coerentemente, analisando os fatos, me observando também, porque o ego, ele tá sempre infiltrado, né? E como que a gente discerne o ego do espírito, Adriana? O ego sempre é aquilo que é voltado para mim, benefício próprio. Preguiça, por exemplo, eu tenho que acordar 4 horas da manhã todos os dias para gravar a live Café com Deus. Eu tenho que fazer isso. Faça chuva, faça sol, eu tenho que fazer isso, a não ser que não tenha internet. Porque foi um compromisso que eu estabeleci. Mas quando eu levanto da cama e naquele momento eu quero continuar dormindo mais, mesmo sabendo que eu tenho que levantar porque eu me dei esse compromisso, e eu falo, nossa, dorme mais um pouquinho, eu estou no ego. Porque o ego, ele está no que é confortável para você, para ele mesmo. Aí quero dormir mais um pouco. Ele não está pensando no bem do próximo. Que levantar 4 horas da manhã, ele vai, por exemplo, se desenvolver mais, ele vai desenvolver a disciplina. Tem vários fatores que estão acontecendo nesse processo que estão ensinando. Ele vai compartilhar um conhecimento, ele vai aprender, porque quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Então, está doando. Ele está pensando somente o quê? Em dormir. Está sendo egoísta, pensando só nele. Agora, quando pensamos num todo, aí então nós pegamos a nossa vontade, colocamos debaixo do saco e fala assim, não, a minha vontade não importa. O que importa é o bem-estar do todo. Por quê? Se eu suponho o oceano em uma gotinha, essa gotinha ela vai fazer o quê? Ela pode secar sem o oceano, mas essa gotinha no oceano, ela movimenta todo um processo. Entende a importância de sermos unidos e não nos distanciarmos um do outro porque o outro pensa diferente? Que bom que o outro pensa diferente de mim mesma. Imagina 2 cabeças igual? Qual seria a graça? Como que eu ia interagir um com o outro? Sendo que eu penso igual, eu falaria comigo no espelho.
Então é bom que outras pessoas pensam diferente e dessa forma eu consigo verificar dentro de mim o que me incomoda e já vou me lapidando. O outro é um espelho para eu poder ver onde que tá ali os meus defeitos e falar, opa, obrigada espelho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para ficar mais nítido. Oh, tô me vendo bem ali, sem nenhum embaçamento. Então é importante a gente ter relacionamento, relacionar-se. Nós vivemos em um universo de relações, relacionamento. Uma das leis do universo é a lei da relatividade. Cima, embaixo, alto, lado, direita, esquerda, dentro, fora, relativo, relacional. Então precisamos desse contraste para podermos aprender algo. Olha, se eu vejo alto, eu entendo que eu sou baixo. Eu falo, nossa, eu sou baixa. Se eu vejo baixo e eu sou alta, eu falo, nossa, eu sou alta. Eu consigo, entende? Eu consigo relacionar, fazer essa relação. Por isso a importância do relacionamento. Então, observarmos quando estamos no ego, no nosso egoísmo. E não é errado ser egoísta, tá, pessoas? A coisa mais natural do mundo. Por quê? Vivemos em um planeta onde sempre foi assim. Agora, para que a gente consiga sair desse padrão, existe muita vontade, muito esforço, que vai nos impulsionar a sair desse movimento. Mas tem que ter o quê? Existir uma vontade. A vontade de ser diferente, a vontade de mudar, a vontade de ser melhor para mim. Tem que existir. Se não existe a vontade, nada acontece. Porque a vontade é a lei, ela vem de cima para baixo, vem do espírito que plasma no mundo da matéria. A matéria age, vai lá e faz a ação. Nós vivemos em um mundo de ação. Então, é isso. Observarmos a importância de servir. O propósito da vida é servir. Adriana, qual que é o propósito da vida? Servir. O grande universo, ele não está nos servindo o tempo inteiro, ele é o maior e o que serve mais. Ele está nos servindo com tudo. Por que não? Nós também não podemos servir, ajudar nesse processo de servir. Servir com o que é melhor, com o que eu tenho de melhor. Eu vou servir o que, Adriana? Não sei o que eu sou bom. Sempre somos bons em alguma coisa. Vamos servir aquilo que temos de melhor para servir. E não, mas eu não sou muito bom nisso, mas eu quero me qualificar. Tudo bem, se qualifique, estude, pesquise, se desenvolva para você dar o melhor de si. Porque quando a gente ajusta o filtro para dar o melhor de nós, aquilo que é ruim em nós, automaticamente vai sendo aparado ali, ajustado, para seguir aquele caminho. As coisas vão acontecendo, vão se desenrolando para seguir aquela jornada. Então, vamos ajustar o foco da nossa câmera para servir aquilo que eu tenho de melhor. Vou focar naquilo que eu sou bom e aquilo que não é bom, eu vou deixar de lado ali para mim poder focar nisso aqui. Para desenvolver isso que já tá bom. E automaticamente aquilo que não é bom já vai se ajustando. Então, é isso, pessoal. O foco do ser humano é servir. Não ser egoísta, servir. A planta, ela nasce de dentro para fora. Tudo sai de dentro para fora. Então, se tudo sai de dentro para fora, o que a natureza está querendo dizer com isso? Que tudo eu tenho e dou. Que tudo eu tenho, que tudo eu sou e eu dou. A natureza está na nossa cara, assim, dizendo, olha aqui, criatura, aprende. A natureza está te ensinando. E não paramos para observar. Mas a natureza está dizendo, tudo eu tenho e dou. Então, se tudo eu tenho, por que não doar? Por que eu vou ficar guardando isso para mim? Eu vou morrer, vou levar isso para mim? Por quê? Sendo que eu vim para cá para coletar experiências, para me desenvolver e doar e deixar um legado. Esse é o intuito da vida. É se relacionar, se desenvolver e deixar, doar, deixar aqui. Como um legado. Olha, esse fulano veio aqui, aprendeu isso e deixou essa contribuição, essa sementinha. A gente tem que deixar
as nossas sementinhas. Somos plantas, somos árvores que estamos aqui para deixar a nossa sementinha. Do nosso jeito, com o nosso DNA, com os nossos genes, mas com a nossa forma de ver o mundo. E tá tudo bem, é assim que funciona. É perfeito assim. Com o olhar para o todo, não olhar para si. Quando eu olho para mim, eu adoeço. Quando eu olho para o outro, quando eu olho para tudo, eu tenho abundância, prosperidade, nada me faltará. Por quê? Porque eu estou doando, então, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu dou, mais eu recebo. Mas para mim receber, primeiro eu tenho que dar. A lei da vida é, para a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu semeio, eu vou colher automaticamente. A lei é a lei do universo. Uma lei que não se pode mudar. Então é isso, meus amados. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e tenham um ótimo dia. E namastê.